Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então a nossa aula de hoje é sobre mudanças climáticas. Nessa imagem nós podemos ver, o planeta Terra, e essa é uma das imagens mais acessadas no Google durante todos os tempos. E aí, gera uma reflexão, já que é uma imagem mais acessada durante todos esses anos e tempos. Como será que estamos cuidando da nossa casa? Como será que estamos cuidando do nosso planeta? Hoje nós já temos estudos que apontam que se a gente continuar consumindo nessa velocidade, nós vamos precisar de 3 planetas para suportar nosso consumo, Ou seja, mais 2 planetas além do que nós já temos. Então, esse é um dos tópicos mais discutido nas Nações Unidas, que é o tópico dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Então, o que seria, mudanças climáticas, como isso acontece, Isso só modifica a paisagem, só aumenta a temperatura do planeta. Então, é tudo sobre tudo isso que vamos estar discutindo e vendo nessa aula, Então, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente tem o costume de associar muito ao aquecimento global, Então, a gente tem que começar distinguindo as duas coisas. Quando eu falo de aquecimento global, eu estou falando somente da elevação da temperatura do planeta. Agora, quando eu falo de mudanças climáticas, eu estou falando da elevação da temperatura do planeta e o que isso gera, Então, o que seria isso, Então, as mudanças nas correntes marítimas, as mudanças nos ciclos de secas, nos ciclos de chuva, a intensificação das chuvas, o aumento de furacões, tufões e terremotos, Então, as mudanças climáticas ela é um pouco mais abrangente, por isso tem sido um termo mais utilizado do que simplesmente aquecimento global. E é sobre esse tema que nós vamos estar discutindo nessa aula. Então, para entender inicialmente, vamos entender da onde surge esse aquecimento, da onde que ele começa. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver um gráfico do Sol gerado dos satélites da NASA. Esses satélites, eles pegam o fóton, que é a energia luminosa do Sol, e transformam esse fóton em cores. Então, cada cor, ela tem uma presença de uma intensidade de temperatura diferente, Então, por que isso? O que isso tem a ver com mudanças climáticas, Primeiro, a gente tem que entender as questões mais primordiais possíveis, Então, por exemplo, um átomo na atmosfera terrestre, ele não consegue estar ou ocupar o mesmo local de um mesmo átomo. Porém, fora da atmosfera terrestre, esse átomo consegue, sim, ocupar o mesmo espaço. E quando isso acontece, a gente chama esse movimento de fusão. Então, eu tenho a união de 2 núcleos de 2 átomos. Por que eu estou falando isso? Porque os gases, e os átomos principais da superfície do Sol são o hidrogênio, que é uma molécula super leve, e o gás hélio, que nada mais é que a fusão de 2 moléculas de hidrogênio. Então, eu tenho 2 moléculas muito leves que se fundem e geram uma outra molécula mais leve ainda, agora com 2 núcleos e formam um só, mais leve, porém com uma massa maior. Então, esse movimento dessa fusão desses átomos, ela libera energia. Essa energia, como uma explosão, uma energia, toda energia é movimento, essa energia ela faz com que essas moléculas se movimentem. Então, o calor nada mais é do que a movimentação de moléculas. Então, por exemplo, quando eu vou esquentar uma água,
Eu esquento uma água, o que eu tenho ali, o que eu consigo observar? Eu consigo observar bolhas se movimentando e aí eu sei que a minha água ferveu, né? Que na superfície da Terra seria aí 100 graus. Então, o que é isso? É agitação de moléculas, agitação de partículas. Essa agitação, ela é responsável por fazer o calor. Então, na superfície do Sol, a gente tem essas moléculas de hidrogênio e de hélio se movimentando na superfície de maneira não uniforme. Então, eu tenho uma fusão, eu gero mais energia, formo uma molécula de hélio. Porém, eu tenho também várias moléculas de hélio nessa superfície que também se fundem e aí causam uma explosão um pouco maior. Então, eu tenho variações de temperatura durante a superfície do Sol, né? Então, essa variação ela vai se modificar. E aí a gente pode ver nesse quadro, né, que é quase uma formação de um arco-íris, porém dividido por toda a superfície solar, essas diferenças de intensidades, né, que aí vão do azul, né, do gradiente do azul, modificando de um azul mais escuro, um roxo, chegando até um verde, até o gradiente mais quente, que seria o gradiente vermelho. Então, a gente vai ver gradientes vermelhos, amarelos, por diferentes partes do Sol. Ou seja, essa movimentação, ela é aleatória, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque a parte externa do Sol, que também é chamada de a corona, né? Que é a parte que emitem os raios gamas, que são os raios responsáveis por chegar até a superfície da Terra e causar o aquecimento, que seriam os gases UV, os raios rádios, todos esses raios que chegam à superfície da Terra e causam o aquecimento dessa superfície. Então, quando esses raios eles chegam na superfície da Terra, eles são absorvidos em diferentes formas, né? 66,6% desse calor e dessa energia que chega até a Terra, ela é absorvida pelos rios e oceanos. Então, a gente tem um evaporamento causado por essa energia e por esse calor vindo do Sol. Então, a gente tem a formação de vapor de água na atmosfera e outras partes também são absorvidas de diferentes formas, né? 23,3% desse calor ele também é absorvido pelo solo, 10% aquece o ar mesmo, a atmosfera, e produz os ventos, então as diferentes correntes, e 0,1% é absorvido na fotossíntese. Então, eu tenho uma energia absorvida e assimilada pelas plantas, e depois, mais para frente, essa energia absorvida, assimilada pelas plantas, transformada em matéria vegetal, ela vai ser consumida por outros organismos e também vai gerar energia para esses outros organismos, sejam vertebrados ou invertebrados, né? Então, essa energia que vem do Sol, esse calor que vem do Sol, a gente tem a formação aí do efeito estufa, que é um evento natural que já acontece na atmosfera terrestre durante já muitos anos. A gente pode ver essa formação já na atmosfera, desculpa, primitiva. Então, o que seria esse efeito estufa e como ele funciona? O efeito estufa nada mais é que são os gases que formam em volta da atmosfera da Terra, como se fosse uma camada, e essa camada ela permite que a incidência solar e a irradiação tanto entre como saia dessa camada. Então, ela funciona como se fosse um filtro dessa irradiação e desse calor que vem proveniente do Sol. Ele entra na atmosfera através desses gases e também permite a saída dessa irradiação que sobra, né? Que eu falei que a Terra ela não absorve toda a irradiação e todo o calor, uma parte é absorvida e outra parte é refletida. Então a gente pode ver os gases entrando aqui por essa camada de gases. Os principais gases são o dióxido de carbono, que é o CO2, que é o principal gás dessa camada do efeito estufa, né, responsável. Depois a gente vai ter também o metano, o óxido nitroso, o clorofluorocarbonos e o ozônio. Então, são esses os gases responsáveis por formar essa camada. Então, a gente tem a incidência de radiação solar até a Terra, e essa incidência, ela chega, é absorvida por uma parte, por oceanos, pelo solo, pela fotossíntese,
e outra parte ela volta, ela reflete em direção à atmosfera novamente, né? Em direção ao espaço. Então, esses gases, eles vão permitir que uma parte dessa irradiação e do calor que essas irradiações causam, né? Porque como eu falei lá no início, o calor são agitações de moléculas, né? Então, eu estou tendo a transformação de energia chegando em raio gama, atingindo a superfície da Terra. Eu estou tendo modificações de moléculas, né? Com presença de vapor de água e tudo mais. Então, essa energia gera calor e esse calor vai voltar aí para o espaço, uma parte desse calor. E o que esses gases também fazem? Esses gases, eles fazem uma camada e essa camada não permite que uma parte do calor seja dissipado, ou seja, que uma parte desse calor não se perca para fora da atmosfera da Terra. Então, o que isso gera? Né? Essa retenção de calor causado pelo efeito estufa, como eu falei anteriormente, é um efeito natural da superfície da Terra, de como a Terra se dá e de como se dá a organização de moléculas, né, de acordo com a gravidade e outros fatores. Ele permite a vida na Terra. Por exemplo, planetas que não têm essa retenção, né, que não têm essa camada de gases, como, por exemplo, a gente pode ver Marte, a gente tem diferentes picos de temperatura durante o dia. Então, Marte, durante o dia, ele pode chegar e ter uma irradiação, uma incidência solar muito alta, com até 200 graus. Em outros períodos noturnos, ter uma incidência muito baixa e, com isso, ter uma queda de temperatura muito alta, chegando até menos 100 graus Celsius. Então, essa camada de retenção de gases, elas permitem a vida na Terra. Então, permite a vida na Terra porque a gente tem uma temperatura ambiente adequada para o desenvolvimento de todos os organismos que a gente tem de presença na Terra. Então, essa camada, ela possibilita a temperatura da Terra estar em torno total, né, de 15 graus Celsius. Sem essa camada, a gente estaria aí em torno de menos 18 graus Celsius, que seria mais ou menos aí a temperatura dos polos, mas em toda a superfície da Terra, então que dificultaria muito, né, a sobrevivência de vários tipos de organismos. Então, eu falei anteriormente, né, que o efeito estufa ele é um evento natural, né, e porém a gente ouve falar, né, o efeito estufa é o causador do aumento da temperatura, né? Então, o que é isso? Como se dá isso? Na verdade, é uma intensificação do efeito estufa. Como eu falei, o CO2, né? Ele é o principal gás presente nessa camada que eu mostrei anteriormente, que envolve a atmosfera terrestre. Ele é o principal gás presente porque ele é um gás que é liberado por todos os seres vivos. Então, como que eu vou ter essa liberação? Através da respiração. Então, eu vou ter essa liberação tanto de vertebrados, como também material em decomposição. Então, esse CO2 ele já é natural de estar na atmosfera, porém, com o passar dos anos e com a intensificação da atividade humana, a gente tem tido um aumento de CO2 na atmosfera. Como tem sido esse aumento? Então, o CO2 ele é proveniente, né? Primeiro vamos desconstruir essa molécula, né? Seria carbono e oxigênio. O carbono é a molécula principal dos organismos de todos os seres vivos, né? E o O2 também, né? O oxigênio, porém o carbono em maior escala. Então, toda vez que eu tenho uma combustão de um organismo ou de algum material, eu vou ter liberação de CO2. Então, eu tenho, com a intensificação humana, diferentes tipos de combustões, né? Por exemplo, nos carros, aí, os combustíveis, né? Que a maioria são utilizados de petróleo, derivados de petróleo, que nada mais é, né? O petróleo ele é proveniente de um vegetal que ficou em decomposição durante milhares de anos. Então, como é isso? Eu tenho, por exemplo, uma árvore, e essa árvore caiu e aí ela foi sofrendo sedimentações, que são camadas e ao mesmo tempo decomposição, né? E aí várias camadas de sedimentações, decomposições,
durante milhares de anos, eu vou ter aí a formação do petróleo. Por isso, ele é uma energia não renovável. Então, porque é uma formação que partiu de um princípio de uma formação natural que demorou milhares de anos para se formar. Então, a gente não consegue reproduzir essa formação, então, ela é uma energia não renovável. Então, quando a gente tem a combustão do petróleo, a gente libera o CO2. Quando a gente tem também a intensificação das indústrias, usando principalmente carvão, né, que é o carvão derivado de madeira também, a gente também tem a combustão de um elemento, né, então a gente vai liberar CO2 para a atmosfera. Quando a gente tem também um processo de desmatamento, né, que foi um processo que aconteceu em larga escala, principalmente em processos de antropização e processo de ocupação, né, de diferentes solos e localidades. Então, quando se chegava a uma localidade para se viver ou explorar, a primeira coisa que era feita era o desmatamento. E a gente ainda continua nesse pé, né? Então, quando eu faço o desmatamento e principalmente a queima desse material vegetal, eu vou liberar também CO2 na atmosfera. Então, a gente tem vários fatores que vão intensificando a quantidade e a presença de CO2 na atmosfera. Então, a gente tem também a mudança na agricultura e no consumo. Então, a gente tem a presença de desmatamento para colocar muitos ruminantes, né, vacas, bois e etc., para a produção de carne. Então, a gente também tem um aumento de CO2 e metano gerado por esses organismos, né? E também a gente vai ter vários outros fatores que vão estar aumentando, né? Como aumentos de indústria, aumento de consumo, aumento do transporte como um todo. Então, essa intensificação, né, de aumento de CO2 na atmosfera, eu vou ter também uma elevação desse calor que vem proveniente do Sol. Porque, como eu falei anteriormente, essas moléculas que estão nessa camada externa, elas servem tanto para filtrar o calor que entra na atmosfera, quanto também para não deixar que uma parte desse calor se perca para fora da atmosfera terrestre. Então, eu tenho um maior acúmulo de CO2, então imaginamos que nós temos uma camada um pouco mais grossa. Então, vou ter cada vez menos perca de calor, porque é importante também que uma parte do calor seja perdido, para que a Terra não se superaqueça, né? E aí, essa camada estando mais grossa, eu vou ter um aquecimento da Terra como um todo, né? Então, em relação a isso, né, a esse aumento, né, a gente tem alguns outros meios de fazer a remoção de CO2, né? Um dos meios seria aí pela fotossíntese, pelas algas e pelas árvores. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, a gente tem aí um estudo, né, realizado pela Climate Action, de qual seria a média de aquecimento global, né, seria de mudanças climáticas, mas aqui especificamente de aquecimento global em graus Celsius, projetado para 2100. Porém, esse estudo foi feito em 2017, porém a gente já está avançando muito mais rápido do que 100 anos, né, que quando se começou a falar um pouco mais sobre aquecimento global e mudanças climáticas em 2000, se previam 100 anos, porém agora a gente já está num ritmo de 50 anos. Então a gente pode ver aqui, se os países não agirem, a gente vai ter uma média de elevação de temperatura de 4,5 graus, né? Se a gente continuar seguindo as atuais políticas que já têm intervenções, né, procurando medidas para estarem mudando, a gente vai ter uma elevação de 3,5 graus Celsius. E se os países pelo menos cumprirem as promessas atuais que foram feitas, a gente vai ter uma elevação, porém, de 2,9 graus Celsius. Só um minuto.
Então, a gente vai ter aí a escala de quais os países com maiores gases, né, de efeito estufa, quais são os países que mais estão emitindo CO2, estão causando o aquecimento na superfície terrestre, né? Então, a gente tem a China como a campeã aí, né, 26,6%. Depois a gente tem os Estados Unidos, depois a gente tem a Índia, a Rússia, Japão e o Brasil. Né? E aí a gente vai ter Irã, Indonésia, Canadá e México. Então, esse é o quadro dos países que estão mais emitindo no momento. Opa! E aqui nesse outro quadro a gente vai ter como está, como se deu, né, a camada de gelo do Mar Ártico, que como diminuiu nos últimos 15 anos. Então, a gente tem uma extensão mínima de gelo no Mar Ártico em milhões de quilômetros quadrados, que a gente pode ver na vertical, né, 2, 4, 6, 8, então milhões de quilômetros quadrados. E aí a gente vai observar que em 2000 um pouco antes de 2015, né, em 2012, esse nível de presença de gelo, ela atingiu um nível mais baixo registrado, né? Então, se a gente for olhar em comparação, seria aí um pouco abaixo de 4 milhões de quilômetros quadrados. Né? E o que isso vai refletir? Né? O que isso vai refletir no planeta como um todo? Então, o principal fator aí, né, o inicial do aquecimento seria o derretimento das geleiras. Então, se a gente tem o derretimento das geleiras, a gente tem um aumento também na temperatura das águas e da temperatura também do planeta. Então, a gente tem uma mudança até mesmo da vida marinha, porque a gente tem uma temperatura ideal para que esses organismos sobrevivam. Então, se a gente muda muito a temperatura das águas, a gente perde uma quantidade enorme de biodiversidade, né? De peixes e etc. Mudando também a temperatura das águas, a gente muda também as correntes. Mudando as correntes marinhas, a gente também vai mudar as correntes de vento e tudo mais. Então, a gente vai começar a modificar toda a estrutura que nós temos hoje do planeta, né? Toda a forma como essa estrutura funciona. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para a gente ver, né, como eu mostrei aquele gráfico anteriormente, o que vai acontecer se a gente não tomar as medidas ou se tomar as medidas que são agora as atuais, feitas pelos governos, né? O que vai acontecer? Então, esse vídeo ele mostra em 2 graus Celsius, com a elevação de temperatura em 2 graus Celsius, é uma projeção do Google Earth de algumas das principais cidades do planeta. Então, essa projeção em 2 graus Celsius seria a projeção do cumprimento dos países das demandas atuais. Se não cumprir as demandas atuais, a gente vai ter elevação de 4 graus Celsius para mais. Então, esse vídeo vai mostrar uma simulação como ficariam as cidades, né, com esse aumento do nível do mar que seria gerado. Uma simulação de Nova York, Buenos Aires, Osaka, então a gente vai vendo com 2 graus, a gente já tem a presença de aumento do nível do mar nas principais cidades, em 4, então, é uma presença quase que catastrófica, né? Cobrimento de grande parte das principais cidades, Londres, Hong Kong, então chegando no Rio também, Maracanã, como ficaria coberto.
Então, fica bem assustador quando a gente começa a ver essas projeções dessa forma, né? Com o aumento, como seria o aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas e pela alteração da temperatura do planeta. Então, seriam mudanças catastróficas, né? E junto com essas mudanças, não seriam só alterações do nível do mar, né? Então, a gente pode ver diversas consequências das mudanças climáticas. Uma delas seria o aumento de doenças, principalmente de aumento de doenças tropicais, né? Causadas aí por vetores, como a dengue, chikungunya, febre amarela e outras doenças. Nós teríamos também o aumento de pandemias, como a gente vê do coronavírus no momento, mas também de outras pandemias. Então, esse cenário, ele é propício para o desenvolvimento de outros vírus, outras bactérias e outras doenças. Então, é um cenário bem desagradável. Outra consequência também que a gente já pode observar, né? Porque no gráfico inicial, o primeiro gráfico, tinha uma projeção para 2100, né? Porém, a gente, no ano passado, 2020, a gente já pôde observar no Brasil, né, fenômenos climáticos extremos, né? E qual foi um deles, né? Um deles foi em outubro de 2020, que foi a intensificação do calor em diversas regiões, principalmente em Minas Gerais. Então, a gente teve algumas cidades com risco eminente de morte por hipotermia, ou seja, por aumento de calor, né? Em diversas cidades de Minas e no entorno também. Então, pegando um pouco também de São Paulo, chegando até quase um pouco aí de Goiás. Então, a gente já conseguiu ver em 2020 essa intensificação desses fenômenos climáticos extremos, né? Então, já há risco eminente de morte por elevação de temperatura. A gente consegue observar também diversos fenômenos, climáticos extremos, como a intensificação das chuvas, furacões, tufões, né? São consequências que a gente já consegue estar observando. Um desses foi o que aconteceu em 2014 no Sistema Cantareira, em São Paulo, que foi a maior seca de todos os anos, né? Então, a gente vai tendo ciclos aí mais quentes, ciclos de intensificação de chuva, e isso só vai aumentando com o decorrer do tempo, né? Com a intensificação das mudanças climáticas, a gente vai aumentar essas ocorrências, né? E o Sistema Cantareiro, ele é o principal sistema de abastecimento da Grande São Paulo e é o principal e o maior sistema de abastecimento do mundo. Então, a gente pode ver a maior seca desse sistema em 2014. A gente vai ter também as enchentes, né, causadas em diferentes cidades e com cada vez com níveis mais recorrentes. Então, a gente falou anteriormente aqui, né, das enchentes e tudo mais, falamos de algumas consequências, né, e agora a gente vai falar de algumas intensificações nas mudanças. O que causam essa intensificação? Uma delas também, né, o uso da água, como tem sido o uso da água. Então, a gente tem a água potável, né, hoje. 11% dessa água ela é usada no uso doméstico, 19% no uso industrial e 70% na agricultura. Porém, essa agricultura aqui, que mais utiliza da água, estamos falando, no caso, de monocultura e grandes culturas. Por quê? Na monocultura, a gente não tem associação de vegetais, então, quando a gente não tem associação de diferentes vegetais, as raízes, elas não conseguem absorver a água como conseguiriam absorver se estivessem associadas com os outros vegetais. Então, a gente tem uma perca muito grande de água que é escorrida pelo solo. Então, imagina que embaixo do solo a gente tem várias raízes se conectadas, como um bolo talvez de cabelo, uma coisa assim. Quanto mais presença de raízes eu tenho, maior a minha absorção. Né? E principalmente se ela for diversa, porque tem plantas que têm uma raiz
mais rasa, mas tem plantas que têm raízes mais profundas, então elas acabam fazendo essa troca. E aí, se eu não tenho, né, essa quantidade de raízes adequadas, essa diversificação de raízes, eu tenho um menor aproveitamento da absorção da água, então grande parte dessa água ela é perdida, né, ela é escoada no solo. Então, esse caso na monocultura, né? Então, grande parte, a maior parte do uso da água que nós temos hoje em todo o mundo é na agricultura. Uma outra intensificação das mudanças, né, que gera essa questão da mudança, é também, né, é um impacto causado também da agricultura, né, e também da população como um todo, que seria o desperdício de alimentos. Então, além da gente gastar muita água para produzir esses alimentos, né, a gente acaba desperdiçando e aí, depois disso, gerando muito material para decomposição também, que vai estar liberando CO2 na atmosfera. Então, é todo um ciclo que está interligado. E aí a gente vai ter também os impactos na agricultura de pequenos agricultores, né, em diferentes locais. Então, eu vou ter regimes extremos de seca, então que vai atrapalhar as plantações, né, ou regimes intensos de chuvas, que também vão estar atrapalhando as plantações e a geração de renda para pequenas famílias. E aí uma consequência disso, né, de mudar essa dinâmica na agricultura, tanto na pequena agricultura como na grande agricultura, né, na monocultura aí, no caso, a gente vai ter uma consequência, um impacto também no aumento das desigualdades, né, das desigualdades sociais e da fome. Então, se eu não consigo produzir muitos vegetais, verduras, etc., alimentos como um todo, né, eu vou ter mais pessoas com fome e isso cada vez mais. Ainda mais se a gente tem um uso não racional da água e com períodos de secas mais intensos a gente produz menos, ou períodos de chuva mais intensos a gente produz, mas grande parte é perdida. Então a gente tem uma acentuação das desigualdades sociais e o aumento da fome por todo o planeta. Uma outra consequência das mudanças climáticas, né, são migrações de populações inteiras. Então, com o tempo, né, com a intensificação das mudanças climáticas, a gente vai ter grandes migrações, talvez até de países, né? A gente já pode ver muito isso na Indonésia. A gente tem diversas ilhas na Indonésia, como nessa foto que a gente pode ver aqui, que sofreram tufões e também elevação do nível do mar. Já tem ilhas que não existem mais, então que essa população inteira ela tem que migrar para outras ilhas e para outros locais. Então a gente tem também aí um aumento ainda maior das desigualdades sociais, da fome, de pessoas em zonas periféricas e ocupando outros locais. Então, a gente tem um problema bem agravante também. Uma das consequências que é pouco falada também, né, seria o aumento de conflitos bélicos, né, e o que seria isso? A gente vai ter também aumento de guerras, né, então, pelo uso da água, né, então, se tem algum planeta, algum país que tem mais água que o outro, isso vai chegar no momento que vai se tornar um motivo para um conflito, porque vai ser a base de existência e base econômica de alguns países, então também vai gerar alguns conflitos, e isso a gente já pode ver, de acordo com um estudo realizado na Universidade da Califórnia, na Síria, que a Síria entre 2007 e 2010 teve uma seca muito grande, então grande parte da população da Síria migrou para os grandes centros, e essa migração, com o agravamento, né, da desigualdade social, porque essas pessoas chegam nessas grandes cidades e acabam ficando sem emprego, acabam ficando nas periferias, essa migração causou, então, uma revolta contra o Bashar al-Assad, então começou a guerra. Então, a gente tem também esses conflitos bélicos que não são muito falados quando a gente fala de mudanças climáticas. Então, na Síria já é um agravamento que a gente pode ver, e a seca que foi causada lá
foi causado pelas alterações no clima que ocorreram entre 2007 e 2010. Então, diante desse cenário, né, o que nós podemos fazer? O que nós podemos contribuir? O que nós podemos começar a repensar? Então, já é muito se falado, né, na redução ou na neutralização do gás carbônico. Então, como que a gente faria isso, né? Primeiro, deles, né, diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento, conservar áreas naturais, usar energias renováveis, né? Então, a energia solar, energia eólica, biomassa e pequenas centrais de hidrelétricas. Por que pequenas centrais de hidrelétricas? Porque é muito vendido que as hidrelétricas são de energias limpas, né? Mas também causam impacto. Então, quando eu vou construir, como se vai construir uma hidrelétrica, eu tenho uma grande área inundada para que se possa represar aquela água e, através disso, gerar energia, né? E aí, essa área que é represada, inundada, você perde grande parte da biodiversidade ali. Então, tem impactos bem considerados nessas áreas, e diversos estudos já realizados sobre isso, né? E que são áreas que ficam impróprias para ocupação, para a agricultura e para os animais também. Então, a gente tem uma perda muito grande também nas hidrelétricas, né? Então, o ideal seria adaptar diversos tipos de energias renováveis às diferentes regiões e diferentes áreas. Né? Utilizar biocombustível, etanol, biodiesel, sempre que possível, né? A gente tem um potencial bem grande de produção de etanol e biodiesel no país, que precisa ser um pouco mais explorado, né? Reduzir o consumo de energia, caso também não seja utilizado essas energias renováveis, né? Praticar os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, e investir em tecnologias de baixo carbono. Então, voltando para o papel das árvores, né? Qual que seria, então, o papel das árvores na redução de emissão de CO2? Então, eu tenho as árvores como, por exemplo, eu tenho as florestas plantadas e não plantadas. Eu vou ter as árvores realizando a fotossíntese, então elas vão estar absorvendo a energia do sol e o CO2, que é um material inicial para a fotossíntese, e vão estar liberando O2 para a atmosfera. Porém, isso não acontece assim de uma forma tão simples, né? Então, na fotossíntese, esse CO2 que é absorvido mais a radiação solar, ele gera produtos na planta, que nada mais é que energia, que é glicose. E essa energia permite que a planta funcione, né? E como que ela funciona? Ela funciona com bombeamentos, da raiz para as folhas, das folhas na fotossíntese para todas as células da planta. Quando a gente fala em célula, ela está espalhada por toda a parte vegetal. Então, pela folha, pelos galhos, pelo tronco, pelas raízes. Então, a gente tem um bombeamento de sais minerais, né, e água vindo das raízes das plantas, então sendo jogada para as folhas, né? Então a gente tem a transpiração liberando vapor de água na atmosfera. Né? Esse movimento, né, ele é feito justamente para auxiliar no movimento de fotossíntese, né? Então é um movimento de bombeamento que auxilia essa energia que foi gerada, essa glicose, seja espalhada para todas as células da planta. Então eu tenho liberação de vapor de água para a atmosfera, né? Então contribuindo com o vapor de água para a atmosfera e também de oxigênio. Isso durante o dia. Porém, durante a noite, as árvores também vão realizar a respiração. Então, elas vão estar também absorvendo o oxigênio que foi liberado na atmosfera por elas mesmas. Né? Então, elas vão absorver e vão fazer como se fosse uma estocagem de CO2 durante e em todo o seu material vegetal. Então, a gente vai ter um estoque de CO2 nas árvores, né? Então, quando a gente fala
de que, por exemplo, a Amazônia é o grande pulmão do mundo, é justamente por isso, porque a gente está fazendo uma respiração. O que é respiração? É troca gasosa, né? Então, a gente está respirando O2, liberando CO2, né? No caso das árvores, absorvendo CO2 também. Então, elas liberam oxigênio para a atmosfera, mas também, durante o período noturno, elas absorvem esse oxigênio, então, como um pulmão, né? E quem estaria liberando esse oxigênio disponível na atmosfera que a gente também respira? Seria as algas, né? As algas, elas são responsáveis por liberar a maior parte de oxigênio que a gente respira hoje. E qual associação a gente pode fazer com algas, árvores, florestas, né? Quando eu tenho um desmatamento em uma área, né, eu tenho mais liberação de CO2, né, eu também não tenho, além da liberação de CO2, eu não tenho a liberação de vapor de água, que é liberado pelas árvores. E esse vapor de água, ele é responsável por controlar os ciclos hídricos, sejam de chuvas, né, e também de rios voadores, né. Então, esse ciclo, se eu não tenho as árvores, ele não é cumprido, né? E eu também não tenho um acúmulo de CO2. Então, eu tenho um aumento de temperatura na atmosfera. Se eu tenho um aumento de temperatura na atmosfera, eu tenho um aumento de temperatura nas águas oceânicas, né? E aí, se eu tenho esse aumento de temperatura nas águas oceânicas, o que vai acontecer, né? A gente vai ter a morte dessas algas, né? Por quê? As algas, elas são, a maioria, seres simbiontes, né? Que fazem simbiose com alguns corais. Então, esses corais, o que é isso? Elas vivem junto com os corais. O coral, ele oferece para ela uma estrutura e as algas se fixam ali. Então, quando eu tenho um aumento de temperatura das águas, eu tenho a morte desse coral. Com a morte desse coral, eu tenho a morte das algas. Então, em consequência disso, a gente tem menos O2 também na atmosfera. Então, por isso que se fala também muito no plantio, no reflorestamento e na conservação de áreas de matas, né? Justamente para a gente conseguir fazer tanto esse equilíbrio entre árvores, algas, liberar oxigênio, mas também absorver o CO2 atmosférico, que é o que precisamos também nesse momento, né? E então, essa absorção de CO2, seria esse sequestro de carbono, ele já é utilizado, né? Ele já é feito. A gente também tem a moeda verde, né? Seria um pagamento de serviços por empresas que fazem o reflorestamento ou que plantam árvores, né? Então, por exemplo, eu tenho um país, né, como eu mostrei anteriormente, China, Estados Unidos, que emitem e que com isso emitem muitos gases e com isso faz com que o aumento da superfície da Terra seja maior, eles têm que pagar por isso. E como eles pagariam por isso? Eles compram áreas ou pagam por áreas em países subdesenvolvidos, né, com grandes áreas como o Brasil, para serem plantadas árvores e florestas. Então, por quê? Por conta desse sequestro de carbono que a gente falou anteriormente. Então, a gente tem um plantio, muitas das vezes a gente tem a colheita dessas árvores ou da madeira, e a gente tem o replantio também. Tá? Então, isso ajudaria também aí a neutralizar os gases do efeito estufa. Um outro ponto que estaria ajudando, né, na modificação e na não intensificação das mudanças climáticas seria a economia de baixo carbono, né? Que seria utilizar inovação e tecnologia para produtos sustentáveis. Então, ao invés de a gente produzir energia, por exemplo, derivada do petróleo e do carvão mineral, que aí é muito usado nas indústrias, e em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, no Brasil já é mais de hidrelétrica, mais de 60%, seria energia, ao invés de usar o petróleo não renovável, energia de biomassa. Né? Ao invés também de usar o petróleo como combustível, utilizar o biodiesel. Ou então, né, um incentivo aí para carros elétricos e coisas do tipo.
Então, o setor de árvores plantadas, né, como que seria isso, né, por exemplo, para poder equilibrar essas emissões geradas pelo Brasil, né? O Brasil está em sétimo lugar, né? Então, também gera muitas emissões. Então, para zerar as emissões geradas em um ano, né, mais ou menos um ano, a gente teria que ter 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas, né, que estariam aí acumulando, né, 7,1 bilhões de toneladas de CO2. Então, se a gente for imaginar cada hectare aproximadamente aí um campo de futebol, então são 7,8 milhões, né, que a gente precisa. Então, é uma área bem grande de plantio, de reflorestamento, de formação de mata, né? Então, para estar acumulando esse CO2. E com isso, a gente vai ter também a melhora de ecossistemas, né? Então, geração de biodiversidade e tudo que está envolvendo, não só a estocagem de CO2. Só um minuto. E quais seriam as vantagens, então, de árvores plantadas? Por que a gente bate tanto nessa tecla de florestas plantadas, né? Então, se eu tenho uma área desmatada, eu tenho a riqueza daquele país toda perdida. E riqueza econômica também, né? Porque a partir desses materiais vegetais, né? A gente vê muito essa exploração, foi muito utilizada na Amazônia e na Mata Atlântica, a gente consegue desenvolver vários produtos, né? Como produtos de higiene, produtos farmacêuticos, alimentícios, produtos, até produtos químicos, né? Também energia, óleo, madeira, papel e celulose, bens de consumo, vários bens de consumo e produtos agrícolas. Então, a floresta de pé, ela é muito mais importante do que a floresta derrubada. Ela gera muito mais riqueza do que a floresta derrubada. Então, se a gente consegue trabalhar a conservação e florestas plantadas de uma maneira, pensando também de uma maneira econômica, a gente consegue gerar renda para localidades, para pequenos agricultores ou para grandes agricultores, mas a gente consegue gerar renda buscando um equilíbrio. Então, hoje também é muito utilizado a agrofloresta, né? O que seria isso? Misturar a agricultura com florestas. Então, por exemplo, eu posso ir desde uma alface a uma árvore muito grande e fazer pequenas associações e grandes associações. Então, eu consigo produzir no meio da mata. Então, eu vou produzir de uma maneira diversificada. Então, vou produzir fruto, vou produzir legumes, vou produzir vegetal, mas também eu vou produzir equilíbrio. E se eu tenho equilíbrio, eu tenho que fazer menos manejos de pragas, né? Que na verdade pragas não existem, são desequilíbrios causados no ambiente natural. Então, tudo isso colabora para um equilíbrio, para um ambiente mais equilibrado e também para a absorção de CO2. Então, qual seria o papel da sociedade, né? O que a gente pode refletir nesse papel, né? Um dos papéis e uma das coisas que vem sendo muito discutidas desde os anos 2000 é sobre o consumo e o consumo consciente, desculpa, e a preferência de produtos fabricados com menor impacto ambiental, né? Então, quanto menos produtos multiprocessados eu tenho menos impacto. Quanto mais eu consumo local, de pequenos produtores, menos impacto eu tenho, né? Quando a matéria-prima é renovável, menos impacto eu tenho. Quanto menos embalagem eu utilizo, menos impacto eu tenho. Então, seguindo esse pensamento, a gente já pode estar fazendo a nossa parte e modificando grande parte das emissões dos gases do efeito estufa, né, e a sua intensificação. Então, consumo consciente, contribuição voluntária, cotidiana e solidária, né, para garantir a sustentabilidade de vida no planeta. E aí fica a pergunta: o que podemos fazer hoje? O que nós podemos começar a fazer hoje, seja nas nossas casas, seja na nossa comunidade? O que nós vamos aproveitar desse momento para estar fazendo, né? O que vamos começar a colocar em prática? Muitas das vezes a gente acaba desanimando, né?
e deixando de lado, ficando numa zona de conforto e não começamos a fazer hoje, fazemos só projeções. E a gente já viu que as projeções não são as melhores. Então, a gente precisa começar a fazer algo hoje. Então, o que seria compensação ambiental, né? A compensação ambiental, já falei de alguns países, então, se emitem muitos gases, tem que compensar esses gases, plantando florestas, plantando árvores. Essa compensação ambiental também, ela pode acontecer dos indivíduos, né, pessoas físicas, então, eu tenho a minha pegada de carbono, o cálculo da minha pegada de carbono, e aí, a partir desse cálculo, eu posso ver quantas árvores eu preciso plantar em um ano para compensar o meu consumo, o meu estilo de vida, né? Então, a gente tem essa opção também de mudar hoje, fazendo também a nossa compensação, e, claro, de escolher empresas que também façam a compensação ambiental e que sejam empresas sérias. E depois disso, que é o que a gente já vem trabalhando nesse curso, né, de unir forças com pessoas de diferentes localidades, com diferentes conhecimentos, compartilhando tudo isso, né, de descobrir a causa em comum, ou de descobrir a sua causa. Né? O que você está empenhado, o que realmente te incomoda, por que incomoda, né? Então, a partir do momento que você descobre essa causa, você pode se juntar, né, à sua tribo, que são essas pessoas que também querem fazer parte, querem fazer a diferença, e realmente mudar, seja mudanças pequenas, iniciais, e mudanças potenciais, futuras. Né? Então, é isso, essa nossa aula de mudanças climáticas. Espero vocês e vejo vocês nas próximas aulas.